Então, pessoal, essa parte aqui, organizando as ideias, era o que eu tinha deixado para vocês fazerem, né? Os diferentes órgãos que formam o encéfalo são responsáveis por coordenar diferentes atividades do corpo humano, tanto as voluntárias, que dependem da nossa vontade, como as involuntárias, que são independentes da nossa vontade. Das atividades listadas a seguir, anote qual é voluntária e qual é involuntária. Aqui já está o gabarito, mas a região do cérebro também. Digestão de alimentos, ação involuntária, né? E a região do cérebro responsável é o bulbo, tá? Então já coloque também aí a região responsável, tá? Responsável por coordená-la, né? Chutar uma bola é um ato voluntário ou involuntário? Voluntário. Óbvio, né? Eu quero fazer isso. Se eu não quiser, eu não faço, né? Responsável, cérebro. Regulação da temperatura corporal. Eu consigo manter a temperatura do meu corpo, independente da minha vontade? Se quiser ter febre, se não quiser, eu controlo. Baixa a febre, sobe a febre. Não, é involuntário. Então, é involuntário. Temperatura, hipotálamo controla, tá? Equilíbrio para caminhar, ação involuntária também, tá? Senão todo mundo ia cair, né? Cerebelo é responsável por essa região, é a região do cérebro responsável pelo equilíbrio, tá? Expressão da linguagem, né? Falar é voluntário ou involuntário? Óbvio, Voluntário. voluntário. O cérebro, né? Batimentos cardíacos é involuntário e responsável o bulbo, ok? Agora aqui nós temos uma imagem, vamos falar sobre a medula espinal, né? A medula, como vocês já viram, aqui está ela, né? Ó, ela parte aqui é o encéfalo, e depois aqui medula espinal. Fica protegido pela coluna vertebral, né? Aí aqui está mostrando a pessoa se queimando, né? Tirando um bolo do fogo, ou que ele está assando no fogo, e ela se queima. A gente chama isso, quando ela retira a mão rapidamente ali, né? O ato de retirar a mão ali rapidamente é um ato reflexo. Como que isso acontece, né? Então, a medula espinal, ela é protegida por vértebras, como eu falei, e ela percorre todo o interior da coluna vertebral. Ela conduz as informações dos nervos, ó, daqui, dos nervos, no caso, a mulher queimou foi a mão, então foi o nervo esse aqui, que partem da medula. Então, ela conduz informações dos nervos para o encéfalo. Então, vem do nervo para a medula, e da medula vai para o encéfalo, fazer esse caminho, daqui para cá até lá. E do encéfalo para as diferentes regiões do corpo, até também pelos nervos. A medula é ainda responsável por manifestar respostas simples, rápidas, diante de certos estímulos. Quando tocamos sem querer em algo muito quente, que foi a imagem que tem aqui do lado, né? Nossa reação é de afastar os dedos da fonte quente, calor, com movimentos rápidos e inconscientes. Muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu, depois que a gente vai perceber. É o que chamamos de ato reflexo. O ato reflexo, ele trata-se de um processo importante que faz com que o nosso organismo apresente respostas rápidas diante de situações que possam trazer algum tipo de perigo. Por exemplo, a queimadura ali, né? Ó, toca com a mão no objeto quente, ela é puxada instantaneamente em um movimento involuntário. Esse movimento é involuntário. Mas o músculo é voluntário, né? Ele faz movimento voluntário ali. Só que o ato reflexo não tem a participação do cérebro, não é interpretado no cérebro. Primeiro, ela vai vir uma resposta para tirar da própria medula, por como ela faz parte do sistema nervoso central, então ela comanda uma resposta muito rápido. Essas respostas rápidas nos protegem diante de situações. Por exemplo, se eu não tivesse até o cérebro entender o que está acontecendo, eu ia queimar a mão bastante, né? Então, ele tira rápido numa situação de ato reflexo, tá? O ato reflexo é isso. Tocou, sentiu, veio a resposta da medula e já tira a mão. Depois é que vai a interpretação do cérebro, que foi você queimou, aí vem a dor e tudo mais, tá? O sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, então, o central, nós já sabemos que é o encéfalo e a medula espinal. O periférico é formado por uma série de nervos e gânglios. Aqui estão os nervos, tá?
distribuídos ao longo do corpo. Nervos são feixes, neurofibras, que podem ser tanto dendritos quanto axônios dos neurônios. Eles conduzem impulsos nervosos das diversas regiões do corpo, eles produzem, até ao sistema nervoso central. Então, se eu sentir aqui, ele vai até a medula, que é o sistema nervoso central. No ato reflexo que eu vi ali, não tem a participação do encéfalo, do cérebro, só tem a participação da medula, tá? No periférico, ele vai ser responsável. Então, são nervos e glândulos. Os nervos é que vão perceber e vão vir aqui para o encéfalo, para a medula, para depois para o encéfalo. Os nervos, então, como eu falei, são feixes de neurofibras, tá? Neurofibras, fibras nervosas aí, né? Do encéfalo, originam-se 12 pares de nervos, chamados de nervos cranianos, porque eles partem do encéfalo, daí cranianos. Já da medula espinal, originam-se 31 pares, e esses 31 pares, eles são chamados de espinais, os nervos espinais que percorrem todo o corpo, formando uma rede por onde circulam os impulsos nervosos. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em somático ou voluntário, autônomo ou involuntário, tá? Então, o voluntário ou somático, ele é responsável pela reação aos estímulos externos e controlado por nossa vontade. Então, é voluntário, eu que quero, eu mando e eu faço, né? Uma rede de nervos tem uma função de conduzir o impulso do sistema nervoso central até os músculos esqueléticos, que vão ser responsáveis por realizar os movimentos. Já o autônomo ou involuntário, que não depende da nossa vontade, funciona independente. Juntamente com o sistema nervoso, ele é responsável por controlar os batimentos do coração, pressão arterial, secreção de glândulas, respiração e funcionamento dos vasos sanguíneos e órgãos internos. Então, ele é involuntário, autônomo e somático. Sistema nervoso periférico, tá? E a anestesia? Já teve um tempo em que se tirava dente sem anestesia. Já teve um tempo que se fazia cirurgia ou retirava alguma coisa do corpo da pessoa sem anestesia. Nós hoje vivemos com anestesia, ainda bem. Em procedimentos médicos ou odontológicos, a anestesia é empregada para que o paciente não sinta dor. O anestésico é uma substância que bloqueia as sinapses. Ah, meu Deus, mas o que é a sinapse? Eu não lembro mais, prof. Vamos lembrar lá. Aqui tá. Neurônio, outro neurônio. A união entre um neurônio e outro é feita pelas sinapses, que são liberados neurotransmissores. Então, a anestesia age exatamente aqui, nesse encontro aqui, da sinapse, lá na página 17. Ok? Vamos lá. Aqui. Impedindo, então, anestésico é uma substância que bloqueia a sinapse entre os neurônios, impedindo a transmissão do impulso nervoso e, consequentemente, a sensação de dor. A anestesia local, o medicamento nela, né, o medicamento atua nas terminações nervosas que foi aplicada para a realização, por exemplo, de um tratamento dentário. Normalmente a gente usa anestesia local, como está aparecendo na imagem ali, a pessoa recebendo, a criança ou a mulher recebendo uma anestesia ali no local onde ela está recebendo, né, no dente onde ela vai tratar, ou sei lá, né. Então, ali, no caso, a dor é bloqueada, tá? E os músculos ficam relaxados, né? Ela não sente dor no local. Existe também anestesias aplicadas na região da medula espinal. Nesse tipo de anestesia, o paciente fica consciente, mas não sente região da baixa da cintura. Por exemplo, é usado na cesariana, né? Aquelas cesáreas, que é a cirurgia que a mãe tem que fazer quando não consegue ganhar de parto normal. Aí ela faz na região ali da cintura, um anestésico é empregado ali, e aí ela não sente dores, e eles podem tirar o bebê ali pela barriga, né, sem a sensação de dor, e a pessoa não movimenta as pernas, né, porque aí é da cintura para baixo, fica todo sem movimento, tá? E não tem dor também, né? Medicamentos. Então, os medicamentos são desenvolvidos, testados e fabricados em indústrias farmacêuticas, seguindo padrões rígidos de produção.
são chamados de drogas lícitas, que podem auxiliar tanto no tratamento de doenças, como também para evitá-las ou curá-las. Então, quando a gente toma um medicamento, a gente está tomando para curar alguma coisa. Ninguém vai tomar medicamento à toa, nem pode. Né? Tu tem que ter, normalmente, uma receita médica. Hoje em dia, né, as pessoas acabam se automedicando. O que melhorou para... melhorei aqui, então eu vou tomar também. Não pode, a gente tem que procurar um médico e ver se esse medicamento é indicado para nós. Então, essas drogas, todas que são vendidas na farmácia, que a gente vai, são chamadas de drogas lícitas, porque elas podem ser comercializadas e usadas, né? Então, drogas lícitas têm como produção e sua comercialização permitidas e regulamentada por lei. Proibidas para menores de 18 anos, bebidas alcoólicas e cigarros. Então, 18 anos, abaixo de 18 anos, não pode usar bebida alcoólica e nem cigarro, que também são drogas lícitas, tá? Causam danos à saúde e à vida das pessoas que consomem e que está próxima a ser... e quem está próximo ao usuário. Exemplo, a pessoa que fuma, a pessoa não fuma, mas ela convive com alguém que fuma dentro de casa. Ela está absorvendo essa fuligem, né, essa fumaça do cigarro, com todas as toxinas. Então, ela está sendo podemos dizer que essa pessoa é um fumante passivo, ela convive com quem fuma, né? Então, ela está compartilhando ali as toxinas também. São indicados, então, doses específicas, considerando a idade, peso e estado de saúde de cada indivíduo. Portanto, é necessário que uma pessoa seja avaliada e que o uso seja recomendado por profissionais da saúde, né? Os medicamentos podem apresentar efeitos não desejados que geram riscos à saúde. Muitos medicamentos podem causar alergias, intoxicação ou dependência, mesmo que ele seja lícito, tá? A automedicação deve ser, por isso, né, deve ser evitada a automedicação que eu acabei de falar. Além disso, os medicamentos podem alterar o funcionamento do sistema nervoso se mal utilizados. Como objetivo de orientar os pacientes e os profissionais de saúde de forma mais simples, os medicamentos apresentam em suas embalagens tarjas que dependem da cor, mostram o nível de risco que eles apresentam se utilizados sem indicação médica. Observe o esquema abaixo com as tarjas dos medicamentos e seus significados. Aqui nós temos medicamento, tarja vermelha. Vocês já devem ter visto isso, né? Tem um sem tarja, mas a maioria tem tarjas, né? O medicamento com tarja vermelha, pode ser comprado com receita médica, só pode ser comprado com receita médica, que pode ou não ficar retida com o farmacêutico, oferece risco intermediário à saúde se não administrado corretamente. Tarja preta, são comprados apenas com receita médica diferenciada, que fica retida na farmácia. Indica que o medicamento oferece alto risco à saúde, com ação sedativa ou estimulante do sistema nervoso central. Podem causar dependência se não administrado corretamente. Então, venda pode causar dependência, né? E o amarelo indica medicamento genérico, ou seja, leva o nome do seu composto químico principal. Está associado a outras cores de tarjas, tá? Então, ali. E o sem tarja, né? Pode ser comprados sem receita médica, pois apresentam baixo risco à saúde. Substâncias psicoativas, Substâncias psicoativas são substâncias químicas que agem no sistema nervoso central, ocasionando alterações no funcionamento dele. Qualquer substância que altera o funcionamento do sistema nervoso central é uma substância psicoativa, então. Eles podem causar mudanças no comportamento e de humor ou alterações de consciência, pois agem principalmente na liberação de neurotransmissores no cérebro, o que reflete ações em todo o corpo. Os medicamentos com tarja preta são exemplos de drogas lícitas psicoativas, assim como a nicotina presente nos cigarros e no álcool, ou nas bebidas alcoólicas, né? Álcool nas bebidas alcoólicas. Entretanto, a maioria das substâncias psicoativas está presente nas drogas ilícitas, também chamadas de apenas de drogas. As drogas podem estimular, deprimir
ou gerar alucinações, dependendo da forma que atuam no sistema nervoso. As consequências e os efeitos do uso são prejudiciais tanto para o corpo quanto para as relações entre as pessoas. Então, aí, diferente da droga lícita, as drogas ilícitas são substâncias cuja produção e comercialização são proibidos, como a maconha, a cocaína, o êxtase e o crack. Então, aí tem várias outras, né? LSDs, enfim. Tem várias outras drogas que são consideradas ilícitas, né? E que não devem ser comercializadas. O uso contínuo das substâncias psicoativas, tanto medicação quanto as ilícitas, podem causar dependência, necessidade psicológica ou física de usar a droga, né? E tolerância, necessidade de utilizar doses cada vez maiores da droga, pois a sensibilidade a elas diminui. Então, a tolerância, aí a pessoa precisa mais e mais. Isso provoca ainda mais prejuízos para o organismo do usuário. E aqui nós temos um texto, né, e depois vem as atividades. Esse texto aqui é bem interessante, que fala sobre beber e cada vez mais cedo. Os adolescentes começam a beber cada vez mais cedo. Quem gostaria de ler esse texto para nós? E já vou deixar atividades também para vocês fazerem e começar a matéria nova. Quem lê o texto? Adolescentes começam a beber. Quem? Eu. João? É. Pode falar. Pode ler, João. Os dados sobre o tema são preocupantes. Segundo pesquisa divulgada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, 80% dos adolescentes já beberam alguma vez na vida. E 33% dos alunos do ensino médio consumiram álcool excessivamente no mês anterior à pesquisa. A justificativa geral dos adolescentes para o consumo da bebida durante a saída é a coragem. É a coragem. O álcool bloqueia a inibição, coisas que uma pessoa não faria sóbria. Ela faz alcoolizada. E isso é um grande risco. Completa Rosler. Os médicos são unânimes em afirmar que o corpo de um adolescente não está preparado para a ingestão de bebidas alcoólicas e que não existem doses seguras para o consumo. Em primeiro lugar, beber em excesso não faz bem para ninguém. Pior para os adolescentes, que estão passando pelo período de crescimento em que todas as células do corpo estão se desenvolvendo. O álcool envenena todas as células e podem acarretar danos a todos os órgãos em formação, diz Maurício Castro de Souza Lima, pediatra, médico especialista em adolescência, do Instituto da Criança. Isso, né? Então, assim, gente, cada vez mais cedo, né, os jovens estão começando a beber, então tem que ter um cuidado, né, não pode, olha como que eles falam, eles são unânimes em afirmar que o corpo dos adolescentes não está preparado para a ingestão de bebidas alcoólicas, não existe dose segura, tá, para consumo, então não deve ser usado. Já é proibido a venda, né, então o consumo mais ainda. Então isso, claro que cada família trata isso de uma forma diferenciada, mas a orientação, como vocês são crianças, jovens e adolescentes, né, vão passar por isso, vai ter momento em que vocês vão se deparar com isso e vão ter que, né, saber que isso faz mal à saúde e saber optar por não, né, dizer o não, na hora certa. A dependência de drogas, medicamentos, bebidas alcoólicas e até as drogas ilícitas é uma doença grave, normalmente relacionada a uma fuga da realidade. Os sintomas na saúde dos usuários incluem perda de peso, agressividade, insônia, delírios, alucinações, depressão e ansiedade. Além dos problemas na saúde, há vários problemas sociais ocasionados ou agravados pelo uso de drogas, tais como afastamento da família e de amigos, marginalidade, abandono dos estudos, crises de abstinência e muitas outras consequências. Percepção do ambiente. Olha que linda essa imagem. Atividades, já anotem aí deveres para a próxima aula, página 23 a 27, tá? E já vou marcar o caderno de atividade.
Lembrando que a atividade que eu tinha marcado do caderno, eu não sei se eu já tinha marcado ou já tinha corrigido, né? Eu já tinha corrigido, né, com vocês. Caderno de atividades, Não. né? Já tinha. Não, Aquela acho que parte, da última vez não. a dos ossos, Da sim. última aula. A dos... Mas na última você passou o sistema nervoso. Ah, tá. Acho que você não corrigiu. O sistema endócrino eu já corrigi. O que está faltando é o sistema nervoso, né? Que é a página 13. Isso, prof. Eu vou mandar pelo Clipe Escola essas aqui hoje, tá? Tá bom. O caderno de atividade, página 13, até a parte ali da página 15. 13 a 15. Isso vai pelo Clipe Escola, vocês corrigem, se surgir dúvida na correção, pode entrar em contato comigo, tá? Esse aqui vai pelo Clipe Escola. E de hoje para a semana que vem, é a atividade da página 23 à página 27, ok? Anotem aí, depois eu vou continuar a nossa aula de hoje. Pessoal, essa imagem que vocês têm aí, eu não sei se vocês já acompanharam, já viram esses movimentos aí. É bem interessante. Deixa eu só ver aqui. É bem interessante quando... Eu não sei se vocês já viram o movimento da pessoa se arrumando e saindo, assim. Deixa eu só ver uma coisa aqui.